Você sabia que as pessoas do Ocidente medieval só podiam exercer atividade sexual por volta de 180 ou 185 dias aproximadamente durante todo o ano? O problema da sexualidade, como nota o historiador Jacques Legoff, se desenvolveu na cristandade ocidental medieval a partir da sua concepção acerca do corpo, ou seja, o corpo na mentalidade cristã medieval ocidental era desprezado, era condenado, era humilhado e estava associado à ideia do pecado original, uma vez que é durante a Idade Média que o pecado original, aquele que faz referência ao pecado de Adão, torna-se o pecado sexual, isto é, a herança que, na mentalidade cristã, Adão herdou para toda a humanidade foi a decadência e a degeneração do pecado sexual. Não à toa, durante a Idade Média, o ideal ascético conquista o cristianismo por meio de uma influência que se estabelece em toda a igreja, ou seja, a vida ideal é aquela que está atrelada e vinculada com a castidade, com a virgindade, com a separação do mundo e, sobretudo, com a separação dos prazeres carnais sexuais. Dessa forma, é dentro desse contexto e dentro dessa estrutura que o renomado historiador Jacques Legoff estabelece o conceito de copulação justa, ou seja, o sexo dentro da mentalidade do cristianismo ocidental medieval deveria ser exercido apenas dentro do casamento e mesmo este estava dentro de uma série de restrições que protegiam, que resguardavam o próprio ato sexual dos cônjuges de infligir ou de incorrer em desejos carnais, em impulsos carnais, em tentações carnais. Portanto, copulação justa significa que o ato sexual deveria acontecer apenas dentro do matrimônio e deveria ter uma única finalidade, a finalidade da reprodução, obedecendo assim ao mandamento do texto de Gênesis que dizia que a humanidade deveria se multiplicar e encher a terra com seus descendentes. Em função disso, dentro dessas restrições, nós poderíamos citar a restrição que dizia que o sexo não deveria ser praticado à luz do dia, uma vez que os cônjuges, olhando para o corpo um do outro, deixariam aflorar o desejo carnal, a sensualidade, o impulso da carnalidade. Portanto, o sexo deveria ser sempre praticado no escuro para que olhar para o corpo do seu cônjuge não lhe incitasse nos pecados carnais e sexuais. E o que de fato se desenvolveu acerca disso foi que a igreja restringiu o sexo em uma série de dias para que os cristãos se apresentassem puros diante de Deus nas cerimônias, nas liturgias e nos atos festivos. Dentro dessa restrição, os cristãos não poderiam praticar o sexo durante dias festivos, os cristãos não poderiam praticar o sexo no dia da missa, os cristãos não poderiam praticar o sexo quando a mulher estivesse menstruada, os cristãos não poderiam praticar o sexo quando a mulher estivesse de resguardo, os cristãos não poderiam praticar o sexo nos dias litúrgicos e, segundo os historiadores olham para alguns calendários e para algumas fontes, estima-se que na mentalidade medieval os cristãos de fato só poderiam praticar sexo praticamente durante a metade dos dias do ano. Se você gostou desse vídeo, gostou de história, inclusive quer comentar como de alguma forma essa mentalidade ou essa influência se perpetua até hoje, deixa aqui a sua impressão, acompanhe o canal, se inscreva, deixa seu like para engajar o nosso trabalho, para o algoritmo impulsionar os nossos vídeos e esteja antenado para não perder o próximo conteúdo aqui no canal História Narrada.